Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem. Nesse vídeo, como de costume, nós estaremos fazendo uma breve análise e preparação do capítulo 5 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Nessa semana, na reunião 5 a 11 de fevereiro, nós vamos estudar os parágrafos 9 a 15 e o quadro na página 41. Esperamos que, mais uma vez, todos vocês possam tirar bastante proveito dessa análise. Então, relembrando, o capítulo 5 tem o tema Temos de obedecer a Deus como governante. E na semana passada nós estudamos até o parágrafo 8. Nessa semana, dos parágrafos 9 a 15, entramos no novo subtítulo Temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens, com base em Atos, capítulo 5, versículos 21b até o 33. Para os parágrafos 9 a 11, temos somente uma pergunta. Como os apóstolos reagiram à ordem do Sinédrio de parar de pregar e como isso estabeleceu um modelo para os cristãos verdadeiros? Resposta. Agindo como porta-voz, Pedro respondeu com coragem: temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Desse modo, os apóstolos estabeleceram um modelo para todos os cristãos verdadeiros. Os governantes humanos perdem o direito à obediência quando proíbem o que Deus requer ou exigem o que Deus proíbe. Então, em nossos dias, assim como os apóstolos, não podemos deixar de cumprir nossa designação dada por Deus, por encontrarmos maneiras discretas de continuar dando testemunho cabal sobre o reino de Deus. Agora, o próximo subtítulo do estudo diz assim: Não poderão derrubá-los, com base em Atos capítulo 5, versículos 34 a 42. E para os parágrafos 12 e 13, temos duas perguntas. A pergunta A: que conselho Gamaliel deu aos seus colegas e o que eles fizeram? Resposta: o argumento de Gamaliel a seus colegas era muito convincente. Não se metam com esses homens, deixe-nos em paz, porque se esse plano ou essa obra for de homens, será derrubada, mas se for de Deus, vocês não poderão derrubá-los. Senão, pode ser que vocês estejam até mesmo lutando contra o próprio Deus. Então, ao dar esse conselho, os juízes seguiram, mas mesmo assim, fizeram com que os apóstolos fossem espancados e ordenaram que parassem de falar em nome de Jesus. Parágrafos 12 e 13, a pergunta B. Como Jeová pode agir em favor do seu povo hoje? E do que podemos estar certos caso ele permita que soframos por causa da justiça? Resposta. Hoje, assim como no passado, Jeová pode fazer com que homens importantes como Gamaliel ajam em favor do seu povo. Jeová pode usar seu espírito para levar governantes, juízes ou legisladores poderosos a agir em harmonia com sua vontade. Mas caso ele permita que soframos por causa da justiça, podemos estar certos de duas coisas. Primeiro, Deus pode nos dar forças para perseverar. Segundo, os opositores não poderão derrubar a obra de Deus. Agora, continuando, os parágrafos 14 e 15 temos também duas perguntas. A pergunta A: como os apóstolos reagiram aos maus tratos que sofreram e por quê? Resposta: eles saíram do sinédrio alegres, porque sabiam que estavam sendo perseguidos por manter a integridade a Jeová e seguir os passos de seu exemplo, Jesus. Parágrafos 14 e 15, a pergunta B. Relate um exemplo que mostre como o povo de Jeová persevera com alegria. Por exemplo, o caso de Henrique Dornick, que suportou anos de maus tratos sob governos totalitários, ele se lembra de que em agosto de 1944 as autoridades decidiram enviá-lo, junto com seu irmão, a um campo de concentração. Os opositores disseram: é impossível convencê-los a fazer qualquer coisa. Eles gostam de ser mártires. O irmão Dornick explica: eu não queria ser mártir, mas sofrer com coragem e dignidade por causa da minha lealdade a Jeová realmente me dava alegria. Agora, irmãos, finalizando esse estudo, esse quadro na página 41 com o título Gamaliel, estimado entre os rabis.
Ele, resumidamente, ele mostra, né, a história de Gamaliel. Quem ele era, no caso aqui era neto de Hilel, que cargo ou posição ele ocupava no Sinédrio, o que ele fez pelo povo naquela época. Então, resumidamente, vem falando sobre isso. Se caso o irmão perguntar, você pode ler esse quadro. Irmãos, então chegamos ao fim de mais uma preparação e análise do estudo bíblico de congregação. Essa semana, a continuação do capítulo 5 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês, e esperamos que vocês possam fazer excelentes anotações e consigam comentar nesse estudo. Agora, se você não for inscrito, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e, se possível, tornar-se membro do nosso canal. Que Jeová abençoe cada um de vocês e até mais aos próximos vídeos.